Vamos. Próximo. Ex-ministra de Jair Bolsonaro recusa ser candidata a vice-presidente de Flávio. Coordenador da campanha, senador Rogério Marinho, diz que tentará uma coligação com a Federação PP União Brasil ou com republicanos até o último minuto. A senadora Tereza Cristina negou o convite para ser candidata a vice na chapa do senador. Né? O pré-candidato PL busca uma candidata a vice num dos partidos do Centrão como União Brasil, Progressistas ou Republicanos. Até agora não teve sucesso. Tereza e Valdemar se reuniram, tal, são interlocutores, ele avalia que a participação na campanha presidencial inviabiliza essa candidatura, tal, porque ela quer ser presidente do Senado, é isso? Ela era a maior aposta do Flávio, você sabe, né? Então tá bom. Próximo. Eduardo chama Michelle de imatura e diz que madrasta. É muito legal que chamam ela de madrasta dele, né, cara? Tipo, sei lá, tudo menos madrasta dele. Jamais poderia ter gravado o vídeo contra o Flávio. Cadê o vídeo? Vamos ver. Não tem vídeo não achei. É naquela entrevista gigantesca. Eu procurei, mas não achei. Enfim, a aspa tá aí. Caiado chama Eduardo de pateta da política brasileira após ex-deputado cobrar posição em golpe da Disney. Pera aí, desce aí um pouquinho. Desce um pouquinho. O ex-governador, tal, vamos lá, pá. Radicado em solo americano desde fevereiro do ano passado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu crítica presidencial pela obtenção do Green Card, cobrando uma posição de Caiado pela condenação de fazendeiros no que chamou de golpe da Disney, em referência à trama golpista pelo qual o pai e aliados foram condenados no STF. Nossa. Agora, Ronaldo Caiado. Eu não lembro do Ronaldo Caiado, tá? Em 21. Quando começou essa história de golpe. Foi 21, tá? 21. Lembra da reunião do General Heleno? Tem que virar a mesa logo. Isso é julho de 21, tá? Eu não lembro do Ronaldo Caiado fazer isso. Eu não lembro também, em 22, no meio de 22, quando já começou esse papo de a urna não é confiável. Eu não lembro do Ronaldo Caiado falar, gente, parem com isso. Eu não lembro também, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição e ficou incentivando as pessoas a fazerem acampamentos, etc. Eu não lembro do Ronaldo Caiado, tá? Não lembro do Ronaldo Caiado indo lá e falando pra galera, gente, volta pra casa, velho. Não vai ter golpe militar, coisa nenhuma, parem com isso. Aí agora, na véspera de eleição, golpe da Disney. Golpe. Agora é tarde, irmão. Não adianta. Agora, sabe o que eu acho que aconteceu? Eles viram o Renan crescendo, falando, o que esse cara tá fazendo? Tá batendo no Flávio. Vamos bater? Não, agora já era, velho. Agora já foi. A minha teoria é o seguinte, o Ronaldo Caiado, nessa última pesquisa que teve da Big Data, ele apareceu um pouquinho à frente do Lula em um cenário de segundo turno. Então é o momento perfeito para ele se descolar do Flávio Bolsonaro e tacar fogo numa... Porque antes ele crescer, até ontem, ele e o Zema era um grudado em cada bola do Bolsonaro, do Flávio. Sim. Porque era assim que eles estavam crescendo, junto com o público do bolsonarismo. Aí saiu essa pesquisa mostrando que ele tá um pouquinho à frente do Lula num cenário de segundo turno. Ele já falou, opa, momento perfeito pra eu soltar pular desse barco que tá afundando. Tanto as pessoas que estão puxando o saco do Flávio agora de última hora, quanto as pessoas que estão batendo no Flávio agora de última hora, elas não vão encontrar a atração que elas acharam que elas teriam, não porque o povo acordou e o povo está esperto, não é isso não, mas porque as militâncias dos candidatos, tanto do PT, quanto do Flávio, quanto da Missan, quanto de qualquer um, as militâncias estão defendendo o próprio time, os próprios interesses também, tá? Dos oportunistas que chegam querendo furar fila. Fica na tua aí, velho. Para. A própria militância do Flávio, do Flávio, defende o Flávio, entre aspas, dos aventureiros que chegam agora. Você vê o André Marinho, tentou pagar o pedágio e, cara, não deu nada. Tá? Outros caras que, inclusive, saíram do MBL e tentaram pagar um pedágiozinho. Já até identificaram, nem adianta pagar pedágio agora, já fudeu. E aí, mais uma vez, pessoal, quem é que não está na véspera da própria eleição, né, presidencial, e tá chamando esses caras? Quem? Quem você acha, Ana, que é? Oi? Que não está na véspera da eleição presidencial e tá chamando esses caras todos, inclusive os oportunistas, inclusive os refugos. Nicolas.
Nicolas, calma aí, meu, vem cá. Dá as criticadas no Flávio que nós vamos estar junto lá na frente. Vai indo na frente. E a galera, meu, sou soldado do Nicolas, meu, você é louco, meu. Puta, vai dar tudo certo. Nós temos um plano que ninguém tá percebendo, mano. Nós vamos fazer igual o Marçal. Nós vamos, mano, comer o bolsonarismo por dentro, meu. Vai lá. Para. Sabe qual é o grande filtro disso? De verdade. Geração Z, cara. A geração Z é mais esperta do que as gerações anteriores, politicamente falando, tá? Como estamos de audiência e leak? 4.700 pessoas ao vivo e 2.000 likes. Pessoal, dá apenas. like nessa live, cara. Zero Dá like plus. nessa live. Arthur, E, você quer que eu e o Aloysio sejamos demitidos? Você fica aqui sozinho operando live, ligando câmera e fazendo tudo sozinho? Dê like na live e, presta atenção. Quem entrar no Valete Plus... Essas análises que a gente faz aqui, tá? Elas saem muito antes nos relatórios do Valete Plus, cara. Entra lá que tem muita coisa boa, beleza? Vamos lá, próximo. A disparada de Renan alerta para Zema e outras movimentações na pesquisa Real Time Big Data. Levantamento mostra Lula na liderança, Flávio interrompendo a sequência de queda e um avanço de Renan Santos, que começa a mexer no tabuleiro da direita. Desce aí um pouquinho. O cara tá falando assim, que a empresa que fez a urna é canadense, né? Independente disso, né, cara, a urna, ela não tem conexão, ela não é conectada a nada, né? A nova pesquisa do Real Time Big Data, tal, beleza, tal, que aí o Renan meteu-lhe os 9, meu. Meteu-lhe os 9%, mano. Você é louco. Desce aí um pouquinho. O avanço de Renan acende um sinal de alerta para Zema. Na avaliação de Lucas Chat, o crescimento de Renan ocorre paralelamente à perda de espaço de Romeu Zema. Segundo ele, a pesquisa mostra uma redistribuição das preferências entre os candidatos da direita. O Zema parece estar perdendo tração nessa disputa de candidaturas mais à direita. Porra, velho! Que avaliação, Lucas! Porra! Mano, meteram aspas do cara mesmo, hein? O Zema parece estar perdendo a tração nessa disputa. Pô, agora eu fiquei impressionado. Para o diretor do Instituto, Caiado ganha parte desse eleitorado, enquanto o Renan passa a ocupar um nicho distinto ao criticar simultaneamente Lula e Bolsonaro, estratégia que, segundo ele, vem mostrando resultados. Desce aí um pouquinho. Bolsonaro tem uma pessoa secreta, uma movimentação observada, foi a recuperação de Flávio Bolsonaro no cenário do segundo turno, o senador aparece com 42% de votos contra 45% do Lula, resultado que configura empate técnico dentro da margem, embora a alta dos 2 pontos seja dentro da oscilação estatística, considera que tem 50 por aí. Eu acho que indica sim, pelo menos, que a crise foi estancada nesse momento. Mano, eu vou fazer um quadro com as frases desse cara. Porra, mano, você é louco, meu. Olha essa análise, meu. Desce aí um pouquinho. Os eleitores que também decidem a disputa. Não manter de esperança, mas a disputa segue aberta? Sim, né? Desce aí um pouquinho. O Sudeste pode decidir a eleição? Eu acho que tudo vai definir a eleição. Os caras falam, Minas é que define a eleição. Não, cara, tudo define a eleição. Tudo. Quem é que imaginou que em 2018 o Bolsonaro teria tantos votos no Nordeste? Tudo bem que foram nas cidades litorâneas, nas cidades com melhor IDH, mas quem diria que o Bolsonaro teria tudo isso? E mais, quem diria que os maiores crescimentos do Renan seriam justamente nessas mesmas cidades do Nordeste? Não dá pra dizer. Desce aí um pouquinho. Acabou. Baita análise, hein, Thiago? Porra, meu. Vamos lá. Renan Santos propõe foco em segurança e reformas em plano de governo. O candidato à presidência pela missão definiu o combate ao crime organizado como uma das prioridades. Propostas incluem substituição do Bolsa Família e fim de cotas no país. Desce aí um pouquinho. Desce aí um pouquinho. Desfavorização integral do Brasil, tal. O documento denominado Livro Amarelo, finalmente a imprensa está falando do Livro Amarelo, cara. É dividido em 3 partes principais: Estado Novo, Reformas de Base e País do Futuro. Em mensagem inicial, Renan Santos afirma que na área política o país tem um dos piores momentos da história. Ele criticou o que chamou de resultados medíocres na gestão petista do governo Jair Bolsonaro. Desce um pouquinho. Segurança Pública, na área de segurança, o plano de governo propõe, entre outras, aumentar o rigor das penas, confiscar bens de faccionados, ampliar a cooperação internacional e federalizar todos os casos relacionados a facções criminosas. Isso, só uma coisa. Eu falei isso ontem no podcast, né, com o policial federal, o Caio, né, que é o seguinte: uma das travas burocráticas que a gente tem é justamente esse fato de
uma justiça esbarrar na outra. Por exemplo, vamos supor que eu estou investigando aqui um caso de tráfico de drogas internacional que está passando pelo Porto de Santos. Isso é Justiça São Paulo. Só que eu descubro que a carga veio do Paraná. A justiça foi lá para o Paraná. Só que eu descubro que o operador financeiro é do Sergipe. Vai lá para o Sergipe. Aí você começa a ter 3 justiças diferentes, cada uma com o seu prazo, cada uma com as suas influências locais, travando isso. Você não pode ter isso. Com certeza você já viu filme nos Estados Unidos, onde tem, sei lá, um policial investigando um bagulho. Um assassinato. Aí chega lá o policial. Aí ele vai lá investigar e de repente chegam os feds. Chega o FBI e o cara fica puto. Não, isso aqui é caso do FBI porque se trata, dá um exemplo, de um serial killer que tá matando um monte de gente em vários estados. Passou pro FBI. Acabou. Acabou a jurisprudência daquela polícia. Acabou. Os federais vão lá e eles passam por cima de tudo e é como tem que ser. Porque se eu estou investigando um cara aqui, está mandando drogas pelo Porto de Santos, mas a base dele é no Paraná, o operador financeiro do Sergipe, e ele está pegando droga na fronteira do Mato Grosso, mano, não dá para você ficar sendo travado como é hoje, com várias justiças diferentes, esquece. Você precisa nós precisamos de uma Liga da Justiça, de verdade, especializada em combate ao crime organizado, assim como foi feito em El Salvador. E a crítica é, aumenta o custo. Aumenta o custo mesmo, realmente aumenta o custo. Nós vamos ter que ter juízes federais, promotores federais, tá? Polícia Federal focada em combate à organização criminosa. É isso. É isso. O mesmo juiz que vai julgar o cara que está usando os portos no Ceará para exportar droga, vai julgar o cara que está usando o Porto de Santos aqui. Porque é a mesma coisa. E mais, isso simplifica a comunicação do país com as justiças de outros países. Porque se eu tenho, por exemplo, a droga vindo do Equador, eu não posso simplesmente aceitar que o Equador não vai fazer nada. Eu tenho que ter uma conversa, um diálogo rápido, com medidas objetivas para buscar os caras lá no Equador, sem ferir a soberania nacional deles. É isso. Os caras falam jurisprudência, é jurisdição. Eu errei o nome. É isso mesmo, cara. Entendeu? Vamos lá? Segurança pública, tal, desce um pouquinho mais, deixa eu ver o que mais tem. Ajuste fiscal, se for eleito o presidente da missão, vê como seu primeiro ato a aprovação de uma PEC de transição que mira o equilíbrio fiscal como um remédio amargo. A proposta terá como base uma matéria apresentada pelo deputado Kim Kataguiri. A intenção é determinar a desindexação de benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, né? A desvinculação dos pisos de saúde e educação da Receita, a revisão do abono salarial e a redução de gastos tributários. A economia estimada é de 1,1 trilhão até 2031. Pelo plano, o aumento do investimento estatal em infraestrutura será condicionado à reforma administrativa fiscal e prévia. Porque a gente não pode sair, não, vamos construir aqui uma ferrovia. Óbvio que tem que construir, com que dinheiro? Primeiro você reforma os gastos recorrentes para você ter o dinheiro para investir na parada. O documento propõe ainda uma lei de responsabilidade gerencial e o operador em gestão, desce um pouquinho, objetivos universais para municípios. Que isso é outra questão aqui no país, tá? Quando eu comecei a aprender sobre política, eu achava que o problema do Brasil era a centralização de poder, né? Era a falta de autonomia do gestor municipal sobre o dinheiro dele. O fato é o seguinte, cara. Em muitos lugares isso realmente é verdade, em muitos lugares não é. Em muitos lugares, na verdade, essa trava o cara de fazer mais merda ainda, né? Então a gente tem que fazer uma forma onde o cara tem a capacidade de gestão, tem autonomia, mas ele tem as travas, e não as travas pré-fixadas pela União de porcentagens específicas do que vai ser o investimento. Porque aqui no Brasil, como que a gente trava isso? Como que você trava um prefeito merda de uma cidade de interior, de algum rincão do Brasil, não gastar dinheiro errado? A gente estipula a porcentagem, é um absurdo. Eu não vou lembrar agora, mas acho que é 22% para educação, 16% para saúde. Isso é um absurdo. Porque se você tem um lugar, como eu já dei esse exemplo 1 milhão de vezes, onde a escola tá boa, mas a rua tá ruim, você precisa mexer na rua e não na escola, cara. Então, onde deve estar a trava? A trava está no lugar errado. Em vez de você fixar a porcentagem de dinheiro que vai para cada área, você vai fixar no resultado final. É como se eu te chamasse, eu não sou... Imagina que eu estou te contratando. Você vai fazer o quê? Cara, você vai fazer expedição das revistas Valete. Eu não vou ficar falando quanto de tempo você vai gastar etiquetando, quanto de tempo você vai gastar embrulhando, quanto de tempo você vai gastar levando pro correio. Eu não vou fazer isso. Porque às vezes eu tô falando pra você, mano, você vai gastar
33% do seu tempo etiquetando. Você fala, cara, mas eu etiqueto em meia hora, é rapidão etiquetar. O problema tá em levar no correio que é distante, estou dando um exemplo. Então eu vou cobrar você da gestão. Eu falo o seguinte, ó, você precisa enviar X revistas Valete por dia. E elas têm que chegar sem extravio. Beleza? Beleza. E aí o cara se vira. E tem que ser isso. A gestão municipal tem que ser isso, ó. Vem aqui, como tá teu índice de educação? Puta, cara, meu índice de alfabetização tá tanto. Meu índice de evasão escolar tá tanto. Meu índice de saúde tá tanto. Então vamos melhorar? Eu vou te dar a meta de índice. Tá aqui a meta de índice. E você, aí sabe o que vai acontecer? O prefeito, que às vezes ele é incapaz de gerir aquilo, e a maioria é incapaz, ele vai no mínimo buscar um especialista. E aí acho que é também papel do governo federal oferecer a ajuda para esse cara. Vou dar um exemplo. Ontem eu fiz um podcast com o Caio. Qual é o nome dele? É Caio Mendonça. O que ele faz? Ele é policial federal especializado em lavagem de dinheiro. Então a própria polícia coloca ele para sair dando aula no Brasil inteiro sobre lavagem de dinheiro. Ele é o cara que orienta o cara. Então, por exemplo, puta, eu tô aqui na Paraíba, mano, e tô vendo que, tá tendo um bagulho esquisito aqui com crime organizado no interior do estado. Como é que eu pego os caras? Manda o Caio lá, o Caio chega lá. Irmão, você pega pelo dinheiro. Como é que você pega? Como é que você identifica? Ó, você vai ver que tem o COAF, ele vai identificar movimentação estranha assim. Quando é em dólar, provavelmente esse é o cara que exporta droga. Quando é muito fracionado e pequenininho, esse cara, por exemplo, é dos fretes pequenininhos. E aí ele ensina o cara a fazer o combate ali. A gente tem que ter a mesma coisa. Nós temos que ter uma política é como se fosse uma escola, é um curso de gestão pública para os gestores. Ó, você tem tal meta para bater? O caminho é esse, tá aqui, ó. Você tem que fazer isso daqui. Agora vai lá e realize. Entendeu? Aí o cara, com certeza não vai ter no curso, gaste 2 milhões de reais para contratar o sultão da pisadinha alegre aqui para fazer um show na tua cidade. Não vai ter isso, cara. E a vantagem desse prefeito vai ser a orientação do governo federal, ou seja, vai existir um espírito nacional de pessoas falando disso, que, mano, não é para contratar show. Contratar show é uma coisa meio zoada. Porra, beleza. Isso funciona mais do que você imagina. Você sabe que tem uma análise do Pinker, o Steven Pinker, que ele fala o seguinte: sabe o que acabou com muitas guerras no século XX? Porque o que acontece, né? Você sabe, teve a Segunda Guerra Mundial, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial se tornou um mundo unipolar. Você tinha os Estados Unidos como, aliás, bipolar, né? Você tinha os Estados Unidos e a União Soviética disputando ali na Guerra Fria. Caiu a União Soviética, o mundo ficou unipolar. Neste meio, muitas nações que vinham lá do histórico desde a Primeira Guerra e viram a Segunda Guerra acontecer, viram o enfraquecimento das grandes nações, falaram, eu quero a autonomia do meu povo. Então você tem, por exemplo, a Tchecoslováquia se transformando em República Tcheca, não sei o que lá. Você tem aquelas meiucas do Kosovo ali, da Geórgia. Você tem ali aqueles povos declarando independência e tal. Ok. Então você teve muita guerra, né? No século XX. O que brecou as guerras? Acredite se quiser, tornar a guerra ilegal. Uma lei. Não, guerra é ilegal. Isso muda o modo das pessoas. Eu vou contar outra coisa pra você. Teve essa polêmica aí da Helena de Troia negra, não sei o que lá, e muita gente falando que é racismo. Você fala que a Helena de Troia não pode ser negra, tal, e não. Os gregos entendiam a beleza como algo ligado à pele branca. Isso não tem a ver com racismo, porque naquela época você não via o ser humano como um conjunto de raças. Você via o ser humano como um conjunto de povos. E na cabeça dessas pessoas, se você faz parte de um povo, a sua missão de vida, muitas vezes, enquanto povo, é conquistar, é dominar o próximo povo. Então existia um negócio estabelecido que é o direito de conquista. Isso é mundial, cara. Isso não é uma coisa, é uma coisa europeia, é uma coisa ocidental. Não é, cara. Não é. É uma coisa que o mundo inteiro passou por isso. Os povos humanos se entendiam como povos que deveriam conquistar os outros povos. E biologicamente isso acontece por causa de um hormônio que se considera o hormônio do amor, que é a ocitocina. Acredite se quiser. A ocitocina, que é o hormônio que é liberado quando você abraça o teu filho, quando você abraça a tua namorada, ele é um hormônio que propicia a você uma maior empatia, uma maior sensação de estar agradável com aquele que lhe parece,
mas ele também causa, por conta dessa proteção, essa vontade de proteção daquele que se parece com você, uma repulsa e uma aversão àquele que não parece. Então a ocitocina, que faz você querer abraçar o seu bebê, que faz querer você estar com a sua esposa e não traí-la com outra mulher, faz você querer proteger os seus a ponto de você ver uma pessoa que é diferente de você, de uma outra etnia, com outros sinais fenótipos, e você vai querer matar essa pessoa. É isso, tá? Biologicamente é isso que acontece. Dito isso, ao longo de todos esses anos, a gente estabeleceu uma regra humana que existe o direito de conquista. Se eu guerrear com você e matar você, eu subjuguei você. O teu território agora me pertence. As tuas coisas agora me pertencem. E talvez você me pertença. Talvez você tenha que ser meu escravo. É essa mentalidade que dominou o mundo até mais ou menos, tá? Até mais ou menos o final do século XIX. Chega no século XX, você ainda tem resquícios disso, e aí quando se torna ilegal a guerra, você torna no imaginário popular das grandes nações o seguinte: se eu tenho um território, eu tenho a minha autodeterminação, eu tenho a minha língua, eu tenho a minha cultura, eu tenho os meus aqui, e o meu vizinho tem os dele, eu não tenho o direito de ir lá conquistá-lo. Aquilo é dele. Então por que eu estou dizendo isso? Quando a gente chega aqui e fala, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É ruim você investir em pão e circo. E é bom você trazer bons índices. Você muda o imaginário de todos os eleitores, de toda a população, inclusive dos seus gestores, que nada mais são do que representação daquela população. Então, se você quiser mudar a realidade de berimbau do Caraximbau aí do sudoeste, você precisa fazer com que o país inteiro vá meio que nessa direção. E a proposta do Renan é a única que ataca isso. O livro amarelo é o único documento formal de um partido e de um candidato onde mostram os diagnósticos que a gente fez, as pesquisas que a gente fez, os ensaios que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado, e aí conclui na proposta. Tem que ter lei de responsabilidade gerencial. Tem que ter uma mudança do estímulo. Tem que ter isso. Aí, isso vai fazer com que você um dia caia na real e veja uma notícia como o do Luciano Bivar cantando olê, olê, olá, lulá, lulá, e ache isso um absurdo, porque o cara passa a ter, de fato, um conteúdo programático para atingir um resultado objetivo. E não fica só baseado em populismo. O populismo permeia o Brasil não só no voto, mas é em tudo, cara. É em absolutamente tudo. Tem que se cortar uma pela raiz. Não é mesmo? Dê like. Como estamos? 5.200 pessoas ao vivo, 2.800 likes. Agora tá melhorando. Dá like na live, meu. Porra, meu. Vamos lá? Desembargador do TJ. Eu não quero nem ler o que aconteceu. Eu quero ver o vídeo direto. Vamos ver. De hoje eu vou começar a construir uma nova tese a partir da loucura que povoa minha cabeça. Pausa. O artigo 6º. Eu tive que ler. Desembargador do TJ de Goiás, que defendeu o fim da polícia militar, diz agora que apenas delegado de polícia é autoridade pública. Vai lá. Inciso 1 do Código de Processo Penal estabelece muito claramente: logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. Ninguém mais é autoridade policial. Nem guarda municipal, nem polícia militar têm ou são autoridades. Nenhum deles exerce atribuições e funções de autoridades públicas. Só o delegado de polícia nesse âmbito da segurança pública. A partir de hoje eu vou começar a construir uma... Por que ele está fazendo nesse âmbito da segurança pública? Porque a definição do âmbito da segurança pública é meio elástico, né? Mas eu acho que ele está falando uma grande merda. Acho que ele está falando uma grande merda. Porque o combate ostensivo também é, aspas, âmbito da segurança pública. E no combate ostensivo, quem é a autoridade? A polícia, velho. A polícia militar, inclusive. O cara chega no lugar e fala, mão pra trás. Isso é um exercício do quê? Isso é um exercício de autoridade, ou não? Você não tem que obedecer à polícia? A polícia vai falar assim, mão pra cima aí. Não, não preciso te obedecer. É como, sei lá, se meu vizinho falasse isso pra mim. Não, cara. Não, cara. Esse cara tá louco. Aí, vamos lá. Imagina
Isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu. Imagina que você quer pegar um criminoso organizado que tá, mano, traficando droga, mandando matar, tocando terror numa região. Aí você pega o celular, manda fazer uma busca e apreensão na casa dele. Aí o cara tá na rua com o celular, você pega o celular do cara na rua. Aí cai na mão desse juiz, esse juiz fala o seguinte: não, a busca e apreensão era na casa, não era pessoal. Logo, se ele estava portando o celular, esse celular não pode ser apreendido. Como é que você escapa desse tipo de gente? Você tem que criar uma justiça especializada em combate ao crime organizado. Você tem que ter um regime de exceção. Entendeu? Você nunca... Deixa eu falar uma coisa. Você pode construir o Secote aqui no Brasil. Você nunca vai encher ele de bandido enquanto tiver esse tipo de gente aqui, ó, cuidando dos casos. Então o que você tem que fazer? Não dá pra mandar o cara embora. Não dá pra você reformar os inúmeros juízes, né, de outros estados que estão com essa mentalidade. Então você cria uma coisa nova. Você cria uma coisa especializada em combate ao crime organizado e põe as pessoas alinhadas com o pensamento que você idealizou para aquele combate. É isso. É isso. Vamos lá? Mensagens e áudios indicam lista de propina do PCC para delegados de São Paulo. Deixa eu ver. Não tem um áudio aí? Ele falou que tinha um áudio aí. Sobe lá, deixa eu ver a mensagem. Tem vivo, preciso pagar o 39 e o 13 seccional. Tem nada. Oh, vou ver com o Paulão. Desce um pouquinho. 39.750, 13.750, seccional 1.500. Tem que lançar para o Braga todo mês 1.500, por metade desse pagamento é dele. Beleza, Rô. Bom dia. Preciso de 50 mil para poder mandar pra polícia. Chegando aí, separa e me avisa. Beleza, beleza. Tipo, os caras nem... Os caras... Preciso pagar 50 mil para fazer a propina da polícia porque somos malvadões. Muahaha. Tipo assim, o cara nem disfarça. Eu preciso daqueles 50 para mandar pro nosso amigo. Tipo, eles nem disfarçam. Desce aí um pouquinho. Bom dia, preciso... Tá, desce mais. Precisa pagar os polícia do DEIC.